Fala, nação! Novo vídeo aqui pra vocês. Vou trazer atualizações aí do mercado da bola sobre o Paquetá. Será que o Flamengo e o Argentina finalmente chegaram a um acordo? Se não chegaram a um acordo, então já vão deixando seu like aí, se inscreve no canal, vai me ajudar bastante, por favor. E vamos pro vídeo. Vamos falar de Flamengo, Lucas Paquetá, Bruno Andrade. Me atualiza desse negócio, porque você e o Pedro Ivo também estão em cima da negociação. Em que pé está? Tá mais próximo agora? A torcida do Mengão pode enfim falar: caraca, vamos ter o Lucas Paquetá ainda em janeiro. Ou vai ficar para junho, julho esse negócio? Só um pequeno parênteses, já que a gente entrou no tema Flamengo, eu nem sei se está no chat aí, acho que é Stephanie alguma coisa que perguntou umas 3, 4 vezes sobre o Richarlison para o Flamengo no meio do ano. Não custa reforçar que na semana passada eu falei que o Flamengo, deixando de contratar um atacante agora, porque o Caio Jorge era preferência e não foi para frente, o Flamengo separou, mesmo independentemente da negociação do Paquetá, o Flamengo separou cerca de 30 milhões de euros, ou até um pouco mais, dependendo do jogador, para investir no mercado do meio do ano, fim da temporada europeia, pós-Copa do Mundo. E um dos nomes bem avaliados, um dos bons nomes, não é o único, é o do Richarlison. Então, com certeza, a gente vai ouvir bastante falar do Richarlison, eventualmente negociando com o Flamengo, ou pelo menos sendo ali analisado, monitorado, buscado pelo Flamengo no meio do ano, porque o interesse do Richarlison é sair do Tottenham. Há outros interessados, futebol saudita, futebol turco, que já procurou o Richarlison no último mercado. Então o Flamengo colocou o Richarlison como um dos nomes para o meio do ano. Seguramente mais nomes vão surgir, porque em junho muita coisa mexe por conta de fim de temporada europeia e pós-Copa do Mundo. Sobre o Lucas Paquetá, depende muito ainda da reunião que vai existir hoje do Flamengo com alguns representantes do West Ham e, consequentemente, a reunião que está prevista para o fim de semana, mas se calhar ainda acontece hoje, internamente do West Ham, para definir e bater o martelo se libera agora ou se libera em junho. Uma coisa é muito clara: o West Ham já aceita negociar o jogador, seja agora em janeiro ou em junho. Vai perder o jogador, vai negociar o jogador, até porque depois em junho entra no último ano de contrato. Já falei bastante que o preço do jogador de mercado cai bastante, independentemente da qualidade dele. Então o West Ham, até pela pressão no bom sentido, claro, que o Lucas Paquetá tem feito para sair por vários motivos, técnicos, táticos, psicológicos, familiares, o projeto do Flamengo, com quem ele já tem um acordo verbal por 4 temporadas. O Nuno Espírito Santo, o treinador português, já compreendeu essa ideia do Paquetá de sair, apesar de gostar muito do jogador e colocá-lo como o principal ou dos principais do West Ham, que briga contra o rebaixamento. Então é um Flamengo confiante que vai ter negócio. Tá muito confiante o Flamengo que vai ter negócio e que vai ter o Lucas Paquetá. Falta agora a questão do timing, se é agora em janeiro ou se é em junho. Se compra agora e deixa emprestado no West Ham, se compra agora e só recebe no meio do ano, ou se estica um pouco a corda e só contrata em definitivo no meio do ano e não tem empréstimo nem nada. Então é uma situação que o Flamengo vai conversar hoje, à espera também dessa reunião em simultâneo ou em paralelo dos acionistas, dos donos do West Ham, mas o Paquetá quer muito, isso influencia bastante. Uma coisa também é importante, eu trouxe essa informação ontem com o Pedro Ivo, o negócio acontecendo nos melhores dos mundos, cerca de 40 milhões de euros, que é a informação que a gente sempre trouxe e que o Flamengo dificilmente passaria desse valor. Agora, se for para receber agora, o West Ham chega, faz a reunião e decide: não, a gente topa liberar agora. Possivelmente o Flamengo talvez coloque mais uma coisinha em cima da mesa, mas a ideia do Flamengo é não subir o valor, se manter nos 40, entre fixo e variáveis, para ter o Lucas Paquetá. Agora a bola foi jogada para o lado do West Ham. O Flamengo fez a sua parte. O Flamengo fechou um acordo verbal com o jogador, o Flamengo já se entendeu com o West Ham, agora é o West Ham se entender com ele mesmo. Se libera agora ou se libera somente em junho, mas é um processo para nas próximas horas a gente ter aí desenvolvimentos. Não vou dizer se é muito provável, é pouco provável que seja resolvido hoje ou amanhã, mas assim, nas próximas horas teremos desdobramentos, porque todo dia há uma nova informação, uma atualização dessa situação. A última delas é que o Nuno Espírito Santo já aceita liberar o jogador, colocou essa batata quente na mão da diretoria, nas mãos dos acionistas. O Flamengo está muito tranquilo, porque já percebeu, o Flamengo está muito tranquilo. Percebeu e entendeu que o Paquetá será seu jogador, ou em janeiro ou em junho.
a gente tá, e ainda falando sobre o Paquetá, depois eu vou te passar para 2 informações envolvendo Corinthians e São Paulo, Casares. Mas ontem eu falei no Fala Fonte que a questão da Copa do Mundo vai pesar muito para a possível volta do Paquetá ao Flamengo. Porque ele não se vê garantido totalmente na Copa ainda. E eu falei do Gerson, quando o Gerson volta para o Cruzeiro, o Gerson volta para o Cruzeiro para estar no radar do Ancelotti. Na primeira convocação do Ancelotti, se não me engano, o Gerson foi selecionado, mas depois sumiu, porque ele foi pro Zenit, não estava jogando bem. Então, o Paquetá ele não se vê garantido na Copa do Mundo. E no Flamengo, e ainda mais a questão do West Ham. O West está jogando mal, afeta o desempenho dele, tá para ser rebaixado, não pega bem. Então, quando ele vê a possibilidade de voltar para sua casa, para o Flamengo, é também pensando na Copa do Mundo. Ele quer estar entre os selecionados do Carlo Ancelotti. Então, tem muitos detalhes sobre isso, ainda tem desdobramento para acontecer, mas estamos de olho em cima nessa história do Paquetá. E aí a galera chegando aqui no chat, perguntando... Muito bem, rapaziada. Então agora vamos ver um complemento aqui sobre o que a rapaziada da TNT Esportes tem para dizer sobre o Paquetá e o Flamengo. Do que estaria disposto a conversar por um valor ali dentro da casa do que o Flamengo gostaria de oferecer, que é cerca de 40 milhões de euros, seria 35 milhões de cara e mais 5 milhões por metas, que tudo isso ainda vai precisar ser discutido, forma de pagamento, todos esses detalhes, mas colocando como condição que o Paquetá fosse sim vendido agora, mas ficasse emprestado até o fim da temporada na Inglaterra, até o dia 24 de maio, mais ou menos. Não é um modelo que agrada ao Flamengo, não é um modelo que faz sentido nem para o Paquetá, então tudo isso vai precisar ser conversado. Mas o que o Flamengo entendeu dessa sinalização, desse movimento do West Ham? O Flamengo, que está muito mais acompanhando de fora e ainda não fez uma proposta oficial no papel, todas essas conversas têm acontecido muito com o staff do Paquetá, com o próprio Paquetá, que informou anteontem ao clube que gostaria de seguir para o Flamengo. A gente conversando com pessoas envolvidas na negociação, a sensação é que, olha, esse sinal do West Ham deu a entender que eles já estão mais flexíveis em relação à parte financeira, que eles estão dispostos a aceitar e conversar o valor que a gente pode pagar. Então, o que antes era uma barreira gigantesca no começo, que se falava ali em 70 milhões de euros, 60 milhões de euros, que o West Ham estava irredutível, quando o West Ham faz esse movimento de propor uma ideia ao Flamengo, falando que aceita conversar por esse valor, o Flamengo entende como algo positivo no sentido de, olha, flexibilizaram o valor e acho que chegamos a um acordo na parte financeira. Só que agora tem uma outra barreira que envolve a data de liberação do Paquetá. O Flamengo conta muito com a vontade do jogador, né? Não vou dizer que o Paquetá, conta que o Paquetá faça pressão no West Ham, mas a grosso modo é meio que isso, né? O Flamengo conta com a vontade, com o desejo do Paquetá de já estar com o Flamengo agora para tentar desatar esse nó que agora seria essa questão do momento da liberação. O Flamengo até entenderia se tivesse que aguardar os 3 meses e tudo mais, mas porque a prioridade é contar com o Paquetá, mas a ideia mesmo, dentro de todo o planejamento da relevância de jogos que o Flamengo já tem logo de cara, e para o próprio Paquetá pensando no projeto de Copa do Mundo, seria aí já imediatamente. Então, essa conversa está programada para hoje, ninguém sabe, ninguém viu a hora que vai acontecer, já perguntei para várias pessoas, ninguém sabe dizer em que momento do dia vai acontecer isso, então é mesmo aquele jogo de paciência, né, da gente ir esperando, acompanhando, cobrando, perguntando. Não é uma diferença de fuso tão gigante, né, são 3 horas, então ainda é cedo em Londres, mesmo que eles estejam à frente, e essa conversa pode acontecer a qualquer momento. Por isso o torcedor rubro-negro trata o dia de hoje como um dia D, um dia muito importante, porque tá todo mundo na expectativa de que o Flamengo saia dessa reunião com uma resposta positiva e que possa de vez, né, dizer que essa negociação tá caminhando para o fim. No início da semana, quando a gente trouxe as informações, parecia tão distante, e agora as coisas parecem um pouco mais reais. Tá doida. Por quê? A Monique tá completamente doida, cara. Completamente pirada. Ela não sabe, ela é uma senhora que já viajou bastante. Senhora não. É casada. Senhora não. Ela é casada, entendi. Não cheguei nos 40 ainda, então reconsidero senhora, por favor. Então, uma mocilda. Pode ser? Não, e vamos combinar também, Tá bom, né, Monique? melhorou, Depois dos melhorou. 40 também, não me venha chamar de senhora. Tem razão. Assim, Já tá aí os viajada, 40, né? tô quase batendo na porta. Internacional. Ela tem que saber que é na hora do chá da tarde que vai acontecer essa conversa. No chá da tarde de Londres, 5 da tarde lá,
2 da tarde aqui. Entendi. Pronto, resolvido o problema. Pois não. Hoje, até estava vendo mais cedo uma informação publicada pela Raíza Simplício, repórter que cobre o Flamengo e tal, e aí eu fui conversar com alguns amigos próximos que... tem gente que trabalha ao redor do Paquetá, e confirmaram que é verdade isso. O Paquetá entende que ele não está garantido na Copa. O sentimento dele hoje é: eu não tenho nenhuma certeza que eu vou para a Copa. E se eu continuar no West Ham e o West Ham for rebaixado, a chance de eu ficar fora da Copa do Mundo é muito grande. Se eu voltar para o Flamengo e fazer 6 meses bons no Flamengo, eu posso me garantir na Copa do Mundo. Eu posso ir bem na Copa do Mundo, porque eu vou estar no futebol brasileiro, e aí recuperando um pouco o que o Beckler falou recentemente do poder midiático que tem o Flamengo para a seleção, de maneira geral. Então ele entende Concordo que o Flamengo... Não, também concordo em absoluto com o Beckler, mas só recuperando, né, o assunto para isso. E aí eu acho que o Flamengo seria um ponto para o Paquetá sacramentar a ida dele à Copa do Mundo. Pelo menos é o pensamento dele, tá? até- O pensamento dele e do staff dele. Até vale, enquanto você tava falando aí, Monique, tava fazendo 2 coisas aqui, olhando 2 calendários da Liberta e do Brasileiro, pra gente entender se ele vier no meio do ano, o que já o Flamengo teria perdido, né? Que o Paquetá não Sem jogaria. o Paquetá. Isso. Seria a fase de grupos da Libertadores, porque o mata-mata da Liberta, oitavas de final, é a partir de 11 de agosto. Então, se ele ficasse até o fim da temporada no West Ham, seria só o pós-Copa. E perderia 15 rodadas do Campeonato Brasileiro, que é o que vai ter quase um turno. a Copa, que é quase metade do campeonato. E aí, acho que vale um ponto, junto com isso que o Wallace trouxe, que é para quem seria, Monique, e aí é uma opinião, né, que eu vou te pedir, porque isso não tem, acho que, informação nessa história. Para quem seria mais importante a vinda do Paquetá agora? Pro Paquetá ou pro Flamengo? O Paquetá é quem precisa, quem sabe, ou acha que precisa, vir agora pela questão de Copa do Mundo e tal? Ou o Flamengo precisa mais do Paquetá agora? Pra quem isso seria mais importante, na sua opinião? Olha, na minha opinião, eu acho que seria mais importante pro Paquetá do que pro Flamengo. Seria muito importante pro Flamengo, mas o Flamengo tem um elenco estruturado e com esse elenco o Flamengo ganhou o Brasileiro e a Libertadores do ano passado. Então, o Flamengo perdeu algumas peças, mas não foi nenhuma peça do time titular. Perdeu peças que o Flamengo já estava disposto a perder e negociar. Então, se a gente for olhar para um cenário, o Paquetá vai deixar o Flamengo mais forte. O Flamengo vai ter mais opções, o Flamengo vai ter um time titular mais forte, mas o time titular que o Flamengo tem hoje, esse time titular ganhou o Brasileiro e ganhou a Libertadores. Essas peças que o Flamengo tem hoje, com mais 2 reforços já, né? Um na zaga e um goleiro reserva, o Flamengo ganhou a Libertadores e o Brasileiro assim. Então eu acho que o Flamengo sobe ainda mais de patamar com a chegada do Paquetá, especialmente o time titular, mas também o plantel, mas num primeiro momento, se o Flamengo tiver que ir assim, tem condições de ir assim para continuar brigando. O Paquetá vai ter uma mudança gigantesca saindo, né, fazendo o movimento de sair de um lado para o outro nessa primeira metade de ano, antes do Ancelotti fechar essa lista. Vai ter uma mudança provavelmente técnica, porque a tendência é que ele jogue mais aqui, estando mais à vontade, num lugar onde ele está feliz, onde ele se sente bem. Vai ter uma mudança anímica, porque o Paquetá em vários momentos demonstrou, né, sinais que são um pouco consequência de tudo que ele viveu ali, dos gatilhos que envolvem a situação que ele passou, emocional também por conta do julgamento na Inglaterra. Então ele vai vir para um lugar que ele se sente bem, onde ele tem vários amigos, onde ele vai estar, né, na casa que ele já tem no Rio de Janeiro, perto da família dele, das pessoas que ele conhece, no clube onde ele foi criado. Então vai ter uma mudança anímica completa. Eu acho que tem muitos benefícios para o Flamengo a contratação do Paquetá, mas se o Flamengo tivesse que esperar 3 meses, não vai ser um gap gigantesco dentro do elenco e dentro do plantel. O Paquetá, 3 meses podem fazer muita diferença. 1 mês pode fazer diferença, já que o Ancelotti disse que provavelmente a lista de março, que vai ser divulgada daqui a mais ou menos 1 mês, que essa lista vai ser bem próxima da lista final, a lista para os amistosos contra a França e Croácia. Então, acho que o tempo é mais corrido para o Paquetá, se ele tem esse entendimento que o Wallace falou, de não ter certeza que ele está na Copa, o tempo corre mais contra o Paquetá do que contra o Flamengo, no meu ponto de vista. Não sei se vocês concordam. Eu concordo em absoluto. Assino 100% do que foi falado por Monique Daniel. Porque eu acho que se o Paquetá chega Mas então vocês acham que o Paquetá... Desculpa, capitão. Não, eu acho que o Paquetá tá garantido na Copa, Pois tá? Eu discordo do entendimento do Paquetá. Eu também acho. Eu acho que ele já tá garantido na Copa.
principalmente por fazer várias funções. O Brasil não tem tantos meias assim. O Ancelotti nem testou levar Matheus Pereira, que, por exemplo, voou no futebol brasileiro, como uma das opções. Então eu acho que o Paquetá já tá na Copa do Mundo. Se ele estiver jogando aqui, se ele estiver jogando na Arábia, se ele estiver na quadra do meu prédio, ele já vai pra Copa do Mundo de qualquer jeito. Eu acho que o Paquetá em qualquer time do Brasil mudaria muito o patamar. No Flamengo, eu acho que sobe o nível. Porque o Flamengo já está muito mais perto do teto do que os outros times do Brasil estão. Então, o Flamengo tem um time 100% estruturado, e aí eu digo de clube e de time também, e de elenco. O Flamengo tem muitas opções, o Flamengo acabou de conquistar os 2 principais títulos da América do Sul, né? O Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Então o Flamengo já está num nível muito alto. O Paquetá chega para elevar esse nível. O Paquetá em qualquer outro time, e aí qualquer outro time mesmo, Palmeiras que briga com o Flamengo, Cruzeiro que briga com o Flamengo, o Paquetá mudaria o patamar do time. E aí, se o Paquetá entende que ele não tá tão garantido na Copa e tudo mais, faz sentido ele voltar pro Flamengo. Assim, o Paquetá sobra no futebol brasileiro. Nível do Paquetá de futebol, técnico, qualidade, é absurdo, assim. O que o Paquetá teria de capacidade para fazer aqui, chegando nesse time que já é tão estruturado, é um potencial imenso, com 28 anos, um lugar que ele já passou, ele é da base do Flamengo, então, pô, tem tudo para dar certo. Assim, para mim tá muito claro que é questão de tempo. Se não acontecer um milagre e não chegar o Barcelona, o Real Madrid, o Bayern de Munique... Que não vai chegar. Não vai chegar, o Paquetá vai vir para cá. Porque isso que a Monique falou, e o Fred também no De Placa ontem trouxe, que existe um trauma de estar na Inglaterra por tudo que ele passou. E times de primeiro escalão, sei lá, Chelsea, Liverpool, Arsenal... Acho que não seria um negócio que seduziria ele a continuar ficando lá, e nem acho que vai acontecer também. Então é uma questão de tempo. E tem um ponto pro Paquetá, que é tudo que você falou do Flamengo ter vencido, a Monique tava falando, né, de o Flamengo não precisa do Paquetá para conquistar os pontos que coloca, né, como prioridade para esse início de Campeonato Brasileiro, etc. O que facilita pro Paquetá, né? Porque você chegar num ambiente que tá organizado, que tá ajeitado, porque tem muito jogador que talvez você falasse, cara, foi o que a Tainá falou, né? Chegar no Flamengo, com o Flamengo voando, pra mim não é bom. Porque, cara, não vou jogar. Não tem como. Como é que eu vou jogar no Flamengo? Pro Paquetá, a minha sensação é outra. Que ele chegar com um time que funciona, facilita ele. Porque pra mim ele é um jogador de um padrão pro futebol brasileiro e para o Flamengo um padrão alto, tecnicamente falando, e acho que tem lugar. Pra mim, já falei em outros momentos, mas posso repetindo, acho que ele joga pelo lado direito. Acho que ele vai jogar como um meia pelo lado direito. É mais ou menos o que o Gerson fazia com o Felipe Luiz no Mundial de Clubes. Você escalaria como do meio pra frente, Flamengo? Eu escalaria com o Jorginho, Pulgar, Paquetá pelo lado esquerdo, Arrascaeta, e aí eu acho que aí tem uma dúvida, né? Trazer o Carrascal pro lado esquerdo, poderia jogar. Paquetá na direita, trazer. Desculpa, perdão. Paquetá pela direita, trazer o Carrascal para a esquerda se for necessário. Tem o Samulino, tem vai jogar o Samulino por causa de marcação. Acho que o Felipe Luiz vai apostar muito no Samuel Lino para essa temporada, mais uma vez. E o Pedro lá na frente. Mas eu acho que o Paquetá joga como meia direita, porque por ele e pelo que o Felipe Luiz fazia com o Gerson. Porque acho que é um entendimento do que o Felipe Luiz tem de futebol. O Flamengo, acho que ninguém parou nesse lado direito também, né? Rodou muita gente. O Flamengo não tem culpa, tá? Muito pelo contrário. O Flamengo tá na dele. Mas o Campeonato Brasileiro corre o sério risco de se transformar num campeonato alemão, se transformar num campeonato francês. Com um time muito acima dos demais. Mas muito! Uma prateleira muito acima dos demais. E esse time é o Clube de Regatas do Flamengo. Por mais que o Palmeiras se esforce, por mais que o Cruzeiro se esforce, o Flamengo não tem culpa e está longe de ter culpa, mas o Campeonato Brasileiro, com o Flamengo do jeito que está, com as contratações que estão sendo feitas, pode se tornar um campeonato alemão e um campeonato francês com um grande favorito. E que se jogar, que a gente imagina, vai ganhar ano sim, ano não, o Campeonato Brasileiro. Eu acho muito difícil. O Flamengo já tá muito perto do teto, só jogam 11. Mas agora, meu filho, tá reforçando com o Paquetá. Tá melhorando. Tudo bem. O Flamengo tem melhor na lateral direita. O Flamengo quem é o melhor lateral direito do mundo? Ele vai melhorar. Ô, Monique, você tá sentindo uma indignação? Ele não tem como dar um salto Quem é o melhor lateral direito do mundo? Então é isso, rapaziada.
o vídeo vai chegando ao fim por aqui. Deixe aí nos comentários o que você achou, o que você está achando de tudo isso. Se for para deixar nos comentários também sobre o vídeo, se você não está gostando do jeito que eu tô agindo, não sei o que. Pode ficar à vontade aí no comentário, eu tô lendo todos e tô sempre querendo melhorar, né? Então, valeu, rapaziada, até o próximo vídeo.